FM Network. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição, mais uma live, mais uma transmissão ao vivo de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo luso-atlante, para qualquer lugar da rede mundial de computadores que você esteja. Falar desse belíssimo time. Sou o Danilo Batista, seu host mais uma semana, com a presença retornante do meu amigo Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Estou retornando, graças a Deus. E vamos embora, vamos falar aí dessas últimas notícias e começar uma live depois de uma vitória inesperada é melhor ainda, né? Bom demais por live, com um gostinho de vitória é sempre muito melhor. Então, o que é que a gente tem para comentar no programa de hoje? As repercussões pós-vitória dos Steelers contra o Buccaneers domingo. A gente tem umas notícias para trazer aí que vieram acumulando do nosso belíssimo time, e uma segunda parte do programa a gente fala de Sunday Night Football. O Steelers vai a Miami jogar contra o Dolphins, e umas coisinhas para a gente trazer sobre esse jogo. Antes disso, uns recadinhos rápidos para vocês, tá? Então, vou começar com o Twitch. A gente tá toda terça-feira às 8 da noite, é esse modelo de live que você tá acompanhando aqui, fazendo as repercussões do time e o pré-jogo. A gente tá depois de todos os jogos dos Steelers entrando ao vivo, tudo twitch.tv/BlackYellowBR. Ah, mas domingo o jogo é Sunday Night Football, vai terminar meia-noite e pouquinho, vai ter live? Vai ter live. Assim que terminar o jogo, vocês vêm pra cá e já vão se aconchegando no seu assento preferido, que a gente vai entrar para comentar as nossas primeiras impressões da partida. Você tem aí um subprime disponível, você tem condição de assinar aqui a Twitch, ajuda a gente com esse projeto. Então, deixa o seu sub, inscreve, recomenda para os amigos, vão fazendo essa roda girar aí a favor do algoritmo. Redes sociais, @BlackYellowBR. Segue lá, Twitter, Instagram e Telegram. As três redes têm focos um pouquinho diferentes, mas todas elas estão acompanhando tudo que está rolando com os Steelers. Em especial o Twitter, para você seguir e recomendar. A gente segue a nossa campanha. Quando bater 5.000 seguidores por lá, a gente traz de volta os pedidos para Jersey Color Rush. Aquele belíssimo modelo, preta, com detalhes em amarelo dos números, na manga. A camisa mais bonita de todas, eu tenho certeza que vocês conhecem. Essa que Germano tá usando, inclusive. Mais recados, a gente recomenda também para que vocês acompanhem os nossos companheiros de jornada de esporte de Pittsburgh. O Iglocast, falando de Pittsburgh Penguins. A temporada acabou de começar, o Penguins teve 2 vitórias maravilhosas. Teve uma derrota ontem, mas é do jogo. Tem 82 jogos da temporada, tá começando aí a NHL. A Rádio Pirata cobrindo o Pirates, mesmo que a temporada tenha acabado, o programa continua. Nessa semana teve um episódio com os melhores do ano do Pirates, e esse ano tem melhores bons assim para se discutir. Então confiram por lá e dá um grande abraço, um agradecimento para vocês na audiência. Toda vez que a gente abre números para analisar, a audiência de setembro do Black Yellow Brasil foi, sei lá, o triplo da audiência que a gente teve em agosto, e agosto tem muito programa. Toda vez essa live vai dobrando e quase triplicando a audiência que a gente tem com o podcast também, e bate 50-50, sempre números excelentes. Depois de vitória é melhor ainda, mas depois das derrotas vocês estão comparecendo também. Então, continue assistindo nossas lives, continue recomendando nosso podcast. Você sabe que você encontra não só em fambonanet.com.br, mas nas principais casas do ramo. E falando na FN Network, aí a nossa casa, eles têm um recado para vocês que entra para a galera que está ouvindo o podcast nesse momento. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Então,
vamos começar a falar de Steelers, Germano. Antes da gente entrar nas notícias que a gente já tem nessa semana, você não teve com a gente no programa pós-jogo falar um pouquinho de Steelers e Buccaneers. O que é que você viu desse jogo de domingo que a gente consegue aprofundar, o que a gente não comentou ainda? Quais foram as tuas impressões aí do jogo? Paz, Danilo, eu como bom ouvinte, eu já escutei o podcast, então já sei o que vocês falaram sobre o jogo, né? Claro. Toda vez eu fico ansioso para a postagem do programa, porque eu já deixo baixado lá no Spotify, que é por onde eu escuto. E aí, no outro dia, eu geralmente, quando tô indo pro trabalho, boto lá o podcast para ficar escutando no trânsito. Veja só, eu acho que vocês já abordaram basicamente todas as principais questões do jogo. Uma coisa que me chamou muita atenção, que também vocês falaram, foi que a gente conseguiu botar pressão no Tom Brady com 4 jogadores. Isso é o ideal de qualquer defesa, é você conseguir pressionar o quarterback adversário somente com 4 jogadores, porque isso faz com que a sua secundária, enfim, que os jogadores que estão na marcação do passe, eles consigam cobrir muito mais campo. A gente não tá desfalcado de alguém que tá indo no blitz, que tá indo no rush. Então, isso aí, com certeza, fez o Tom Brady sair um pouco do ritmo dele, e a gente sabe o quão perigoso o ritmo dele é. E outro ponto que eu não posso deixar de destacar é o belíssimo puxão Terrell Edmonds ali naquele sneak, que foi maravilhoso. Ali exorcizou vários demônios que a gente tinha, muitos demônios foram exorcizados naquele lance. Mas assim, o podcast realmente foi muito completo, vocês já abordaram tudo. E o que eu acho que é mais importante desse jogo é saber sobre a saúde do nosso Kenny Pickett, né? Saber como é que ele tá, porque isso aí é muito importante pro resto da temporada. Perfeitamente. Eu acho que a gente pode começar a questão de notícias com isso, tá? Alguns repórteres, alguns membros da imprensa tentaram levantar uma possível QB controversy, uma disputa de quarterbacks, uma dúvida sobre quem seria o titular da posição. Só passou 3 semanas ali, 3 e meia, né? Suando sangue, sofrendo com tudo que Mitch Trubisky fazia. Aí, meio jogo, Kenny Pickett dá aquele spark que o time precisava, aquela faísca. Mais um jogo contra o Bills em que ele tá lutando ali contra um placar completamente inalcançável, inacreditável contra ele. Metade de um jogo contra o Buccaneers em que ele tava lá, ele colocou o time à frente, ele não deixou a distância cair, né? E aí, de repente, Trubisky entra por um acidente, lesão, a gente não vai colocar na culpa, Pickett não tem culpa de ter se lesionado no jogo. Trubisky entra, mantém o time, e aí uma galera já começou, Germano, a querer dizer que Trubisky já deveria ser mantido como titular, mesmo que Pickett esteja disponível. Alguns por questão de cautela médica, outros por questão de, não, ele mereceu ser o titular, o esquema já estava melhor para ele, Matt Canada atrapalhou menos, os wide receivers atrapalharam menos, enfim. Você acha que existe alguma possibilidade de que isso deveria ser uma dúvida, quarterback? Não! Simples, não. Nós trocamos o Trubisky pelo Pickett por uma razão. Todos nós aqui que acompanhamos o time com um pouquinho mais de proximidade, a gente sabe por quê. Porque simplesmente o Mitch Trubisky não estava rendendo o suficiente ou o esperado para se manter na titularidade. Eu não tenho dúvida alguma que se o Trubisky tivesse jogando bem, tivesse conquistando vitórias, ele seria mantido. Mike Tomlin não ia trocar um quarterback que tá indo bem, que tá ganhando o jogo, para botar um rookie, mesmo que seja de primeira rodada. Sendo o Mike Tomlin, eu tenho absolutamente certeza que ele não faria isso. E o Trubisky perdeu a vaga porque estava jogando mal. Não é porque ele teve 2 drives bons contra o Buccaneers que ele agora tem que ser titular. Não é isso. Afinal de contas, a gente sabe o que a gente tem no Trubisky. A gente sabe os lados positivos e principalmente os lados negativos dele. Tá na hora da gente pensar no futuro. Tá na hora da gente pensar no Kenny Pickett. Tá na hora da gente botar o Kenny Pickett pra jogar. Então, assim, sinceramente, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Inclusive, já desmentiram essa informação, dizendo que se o Kenny Pickett estiver disponível pra jogar, ele vai jogar. Ponto. Agora é uma questão muito mais médica do que de jogo, de campo. Tem que ver se ele vai ter condições de jogar. Se ele tiver, ele vai ser o titular no Sunday Night. Se ele não tiver, teremos que aguentar o Trubisky mais uma vez. Mas enfim, é isso. É isso. O próprio Mike Tomlin falou na entrevista de hoje que caso Kenny Pickett esteja liberado pelo protocolo de concussão, ele vai ser o titular. Pelo entendimento de Tomlin, inclusive, ele vai treinar tranquilamente durante a semana e o protocolo impede ele de jogar, não de treinar. Mas o Steelers, por toda a precaução, vai dividir um pouco os snaps, né, as repetições de treino. Porque vamos supor que você treine a tua semana inteira com o Pickett como titular e aí Trubisky tenha que jogar, você tem um problema. Você não preparou o teu quarterback que vai ser titular o suficiente para o jogo real, o jogo de domingo. Então você deixa os dois treinarem, mas
até o final você segura a decisão baseado em médico, mas você sabe exatamente quem é que vai ser titular e se ele estiver disponível. É Kenny Pickett, não tem motivo nenhum. Qual é o lance? O protocolo de concussão da NFL, ele tá sofrendo uma série de mudanças. Principalmente depois do caso do Tua Tagovailoa, quarterback do Dolphins, é o nosso próximo adversário. Ele deve retornar nesse domingo, a gente fala mais sobre isso mais à frente. Ele teve uma concussão, saiu de campo, voltou rapidamente quando todas as imagens, todo o público, toda a imprensa que estava acompanhando o jogo achou temerário, achou uma situação que ele não ia voltar, ele voltou. O médico independente da liga, que já tinha sido uma mudança, né? Agora ele já tinha um médico independente fazendo a avaliação, deu parecer de que ele podia voltar, ele foi demitido, esse médico. Aí a NFL mexeu de novo no protocolo e na semana seguinte, o Teddy Bridgewater, quarterback 2, teve um problema, acho que ele bateu com a cabeça no chão, foi retirado de campo e não voltou mais, porque o protocolo foi mais uma série de avaliações extras. Então Miami tá no centro, no ápice aí, no epicentro dessas discussões. É possível que isso reverbere aí até em decisões da liga, decisões de juntas médicas pros Steelers, no sentido de, se a gente levou tantas semanas pra liberar o Tua pra jogar, acho que é prudente que a gente não deixe o Pickett jogar contra Miami, que foi o time que passou tanto tempo com isso e tal, mas no final da história ele tá no protocolo de concussão e a avaliação é toda médica, tá? Não tem nenhuma avaliação técnica pendente aí nessa história. Outra coisa relacionada aí a essa disputa de quarterbacks, já não sei se você acompanhou, é que tem alguém da imprensa divulgou que a troca de quarterback no intervalo do jogo contra o Jets, sai Trubisky, entra Pickett, teria sido porque Trubisky estava discutindo com o Deontay Johnson, uma discussão acalorada mesmo, séria, a ponto de o clima ficar muito pesado e todo mundo decidir, ok, pra esse jogo, pra esse segundo tempo eu vou com o Pickett. Você acha que isso faz algum sentido? Cara, eu não vou dizer que, pelo menos em relação à história, né, de que houve a discussão, que houve essa confusão, eu não vou dizer que é a coisa mais absurda do mundo. Não vou dizer porque, assim, você tá falando de um esporte onde os nervos estão à flor da pele, é muita adrenalina, então, assim, é muito possível que ocorram esse tipo de coisa nos vestiários, a gente não sabe. Então, assim, a história em si, disso poder ter acontecido, eu não botaria minha mão no fogo, mas também não duvidaria. No entanto, diante de toda a situação, acho que se houve alguma coisa, ela foi muito aumentada, viu? Até porque não teria razão para justificarem o fato do Trubisky ser colocado no banco pelo fato de ele ter brigado com o Deontay Johnson. Sim, daí, beleza, ele tava jogando mal, ele foi colocado no banco porque ele tava jogando mal. Não foi porque teve uma suposta discussão com o wide receiver ou com qualquer outro jogador. Não, ele tava jogando mal e foi colocado no banco por isso. Acabou-se. Se teve ou não essa discussão, eu não sei. Mas uma coisa eu posso garantir. Com certeza não foi essa a razão dele ter sido colocado no banco naquele jogo. É isso contigo, e aí alguém da imprensa foi questionar. Primeiro que Tomlin abriu a coletiva dele dizendo, então, gente, vou falar aqui o que eu tenho programado para falar e eu abro para vocês fazerem as perguntas. Se vocês quiserem saber a repercussão do que Ryan Clark falou essa semana, a gente conversa. Se não, eu fico aberto aí para perguntas. E aí, ele, claro, foi perguntado se tinha verdade nisso, se realmente rolou essa discussão, o que aconteceu. Ele, olha, gente, é o seguinte, our business is our business. O que acontece aqui dentro do vestiário é com a gente, é assunto nosso, exclusivamente nosso. Claro que, uma vez que alguma coisinha dessa vaze, todo mundo vai querer saber a respeito disso, todo mundo vai perguntar a respeito disso. Mas é meu papel também manter isso internamente. Eu não vou negar, eu não vou confirmar, eu não vou aumentar essa história, não vou dar corda pra isso daí, então acaba por aqui. Se existiu, se não existiu, pra mim pouco importa. Isso não vai sair vocês não vão ouvir da minha boca dizendo que aconteceu ou que não aconteceu. Mas se tiver acontecido, ou qualquer coisa semelhante que aconteça, pra mim é excelente. Mostra dois jogadores que estão querendo tanto a vitória, estão lutando tanto pra ganhar, que eles estão dispostos a discutir com um colega de equipe nesse sentido. Eles estão realmente acalorados, eles estão os dois buscando o que precisa pra vitória. Os motivos pra gente ter trocado Trubisky por Pickett já foram, a gente já conversou, essa troca não vai ser desfeita, a gente não vai voltar atrás. Ele usa a expressão blow in the wind, não vou jogar ao vento pra decidir quem é que vai ser o titular. Kenny Pickett é o titular nessa história. E olha, ele tá certo. Quantas confusões a gente não viu nos últimos anos, quantas novelas a gente não viu nos últimos anos, porque tava tendo alguma treta interna e que tá vazando. Exatamente o que mencionou o Ted Bond, né? Quantas novelas em Pittsburgh. Desde aquele fatídico vídeo no vestiário de
Antonio Brown, é confusão em cima de confusão, bicho. E um monte de motivo externo entrando, até coisas pequenas saem de proporção enorme. Dancinha de Juju, Chase Claypool, top 3 wide receiver da NFL, mais um monte de montes de outras coisas que saíram de proporção. Tá certo, Mike Tomlin enterra isso daqui. Se aconteceu, se não aconteceu, não importa pra vocês. O que vale é que a gente ganhou o jogo. E outra frase muito boa dele é que a gente ganhou, mas não é uma vitória que vai colocar a gente de volta nos trilhos de um time vencedor. A gente ainda é um time 2-4, lutando pra ter mais vitórias, lutando pra melhorar as nossas condições, lutando pra jogar melhor. Então, se aconteceu, se não aconteceu, essa briga aí é pouco importa. Nesse jogo de domingo tem mais uma marca impressionante. Cam Hayward bateu 70 sacks na sua carreira, que é um número excelente, tá? Pra colocar em perspectiva, você pode pensar que 70 não é muita coisa, mas isso é a maior quantidade para um defensive lineman na história da franquia, desde 82 é quando os sacks individuais começaram a ser contados oficialmente pela NFL. É a terceira melhor para um defensive tackle em toda a NFL, entre os que estão em atividade. Tá? Eu sei que Aaron Donald tá aí na frente, eu não faço a menor ideia de quem seja o outro. É a sexta melhor em sacks na franquia, via Pro Football Reference, e aí os caras que estão na frente dele, né? James Harrison tem 80,5, LC Greenwood tem 78, Minjo Green tem 77,5, Jason Gildon tem 77, TJ Watt tem 73, e Watt é o único que ainda tá em atividade de todos eles. Então, Germano, marca excepcional pra quem é um capitão, pra quem tá toda semana dando a cara a tapa ali em entrevista, poder marcar esse número no campo é excelente. Sim. Durante alguns momentos da temporada a gente até se questionou se ele iria conseguir chegar nessa marca, né? Porque ele não estava jogando bem, mas realmente é um número muito impressionante, ainda mais para um jogador que, assim, muita gente talvez não vá lembrar, porque talvez não acompanhasse o time nessa época. Mas o Cameron Hayward, ele era tido como bust até o quarto ano dele na liga. Os primeiros 3 anos, ele realmente, assim, ninguém dava nada por ele, as pessoas achavam que tinha sido uma escolha de primeira rodada jogada no lixo, porque realmente ele não jogava. A gente tinha uma rotação na linha defensiva também muito forte, a gente tinha ainda os resquícios daquela defesa maravilhosa de 2008 e tal. Então, assim, ele tinha muita competição e para ele era muito difícil de destacar. Ele veio conseguir se destacar já no final do seu contrato de rookie. Então, assim, ele basicamente não produziu nos primeiros 3 a 4 anos da carreira dele. E isso torna ainda mais impressionante o número de sacks que ele chegou. Realmente é um número, assim, que faz o cara mais uma vez entrar na história da equipe, um cara que com certeza vai ter a camisa, não vou dizer aposentada, que a gente dificilmente aposenta, mas talvez a camisa ali, ninguém mexe, ninguém toca, essa aqui ninguém usa não, feito a grande maioria das camisas que a gente tem. Um cara que com certeza vai entrar no Ring of Honor do time quando ele se aposentar. Então, assim, a gente tem que agradecer por termos a oportunidade de ver o Cameron Hayward, que é um dos grandes jogadores da história desse time, um cara que talvez tenha começado o seu declínio nessa temporada, mas com certeza é um jogador que impõe respeito ainda assim hoje na liga. Muito respeito. Não só teve o início de uma boa carreira dele ali no terceiro, quarto ano, mas ele continuou subindo, e essa parte final aqui da carreira dele, 17, 18, 19, 20, 21, é um cara que tá ali em disputa, recebendo votos para All-Pro todo ano, sabe? O que é uma honra enorme. Acho que ele tem 3, contando aí primeiro e segundo time, tem umas 3 ou 4 honrarias de All-Pro, que é um número maravilhoso, ainda mais para inside defensive lineman, ainda mais vivendo na era Aaron Donald. As cobranças em cima de um jogador de meio de linha defensiva na era Aaron Donald são excepcionais. Então é muito bom saber que Cam Hayward tem todo o reconhecimento. A gente estava falando de Kenny Pickett, protocolo de concussão, a gente está falando de defesa. Nesse jogo de domingo, o Steelers jogou super desfalcado, com pelo menos 5 defensores titulares, na verdade, fora do jogo. Os 3 corners, mais Minka e mais DeMarvin Leal, os 5 da defesa, todos fora. A gente está tendo algumas perspectivas de retorno. O Steelers hoje mexeu no practice squad, ele dispensou um safety que, aqui entre nós, particularmente, é a primeira vez que a gente ouve falar o nome desse cidadão, Scott Nelson. Até para quem acompanha, assim, notícias de transação, de contratação de practice
squad. É a primeira vez que eu vejo registro o nome do guerreiro Scott Nelson. O nome em si dele é muito genérico, né? Scott Nelson, é uma coisa muito diferente. Sabe o Football Manager? Parece um daqueles jogadores aleatórios gerados pela inteligência artificial do jogo. Tipo, Scott Nelson é um nome completamente aleatório. Nada no nome dele marca. Por exemplo, diferente quando a gente vê, sei lá, um dos grandes, aqueles famosos nomes de draft que a gente gosta de brincar, Steel Hammer, ou sei lá como é que é o nome do jogador. Tem nomes que marcam, né? Tem nomes que você lembra. Mas, pô, Scott Nelson é sacanagem, velho. Scott Nelson é um cara realmente passa batido valendo. Scott Nelson, se você me dissesse que era um piloto da NASCAR, eu acreditava total, tranquilamente. E aí, quando ele dispensa um safety e coloca um wide receiver, Josh Malone, em running back, Jason Huntley no practice squad, dá a impressão de que o seu grupo de safeties já tá ficando mais encorpado. Isso pode significar várias coisas. Você tem o provável retorno de Minkah Fitzpatrick. Então, Minkah perdeu esse último jogo com lesão de joelho, pode estar voltando, e tem o retorno, como pergunta o Thiago Fernandes, de Damontae Kazee, que ele teve lesão de tornozelo. Não, o Kazee foi suspenso. Ele foi suspenso também. Foi os dois. Ele foi para injury reserve e teve suspensão. Teve essa questão e ele já está disponível para retorno. Não foi ativado ainda, mas ele já teve nas instalações dos Steelers ontem, o que é excelente, que assim você tem 4 safeties, talvez 5, depende aí só dos Steelers ativar de novo o Elijah Riley ou não, é provável que não ative, mas você tem safety suficiente para ficar rodando a defesa, para fazer pacotes diferentes, para ilusão, para você fazer coisas diferentes mesmo na tua defesa, para você ter um pacote de níquel, de dime, sem precisar colocar Spillane cobrindo passe, por exemplo. Foi explorado até dizer chega, Tom Brady. Então é excelente você ter o retorno de um cara como Kazee, né, Germano? Com certeza, um cara experiente. Imagino que seja o Thiago Fernandes, né, fez uma pergunta aí, se nós vamos utilizar 3 safeties. Não sei, isso aí cabe ao Tom, isso aí cabe ao Terrell Austin, enfim, cabe ao pessoal da defesa dizer. A única coisa que eu quero é que tirem o Spillane de campo, em terceira descida principalmente. Eu não aguento mais a gente ser, ele melhor dizendo, ser queimado em terceiras descidas, porque a gente simplesmente tem uma tara pelo Spillane em terceira descida. Eu não entendo isso. Mas é porque ele usa o Green Dot, mas é porque ele se comunica. Meu amigo, Miles Jack tá aí, um cara que tem experiência na liga, dá o Green Dot pra ele, deixa o cara lá fazer e comandar a defesa e acabou-se. Melhor do que você botar um cara que em terceira descida ele basicamente é alvo de todos os passes. Nesse último jogo mesmo, acho que foram 7 targets com 6 recepções pra não sei quantas jardas e não sei quantos first downs. É complicado, é realmente complicado. Mas enfim, eu acabei me desvirtuando um pouquinho. Voltando ao Kazee, realmente é um cara com experiência e sim, será uma ótima adição. Tudo bem que o Terrell Edmonds, que seria, em teoria, a pessoa que disputa a vaga com ele, foi muito bem nessa partida, realmente me surpreendeu e tá indo bem na temporada até agora. Um cara que, diante de todas as desconfianças que a gente poderia ter com ele até que tá atingindo um nível que a gente fica tranquilo para ter o nosso strong safety titular. Então, o Kazee voltando, com certeza vai ser um cara ali para rotação, para um dime package, para alguma coisa mais específica, porque para ser titular realmente, no momento, impossível o Terrell Edmonds perder essa vaga. Exatamente. E, Edmonds e Minkah são do tipo de jogador que não só participam, como eles ficam muito tempo em campo. Minkah tradicionalmente tá ali com 98 a 100% dos snaps. Edmonds teve 100% dos snaps de defesa nesse final de semana. É muito melhor você ter Minkah e Edmonds passando esse tempo todo em campo do que você precisar, e juro que isso não é nada contra o jogador, mas são perspectivas, né? Você precisar que Trey Norwood faça todo esse papel. Norwood é um cara que a gente até gosta, mas a gente espera que ele vá crescendo aos poucos, não que ele já entre com o papel de ser essencial para a defesa. Não, ele precisou ficar um tempão em campo, muito tempo demais. Então, quando você tem uma volta de Minkah, quando você tem uma volta de Kazee, você vai dando possibilidade para você colocar outros jogadores aos poucos, em momentos de necessidade, ou quando você tá mesmo com esses caras jogando muito tempo, você sabe que você tá subindo o piso, no mínimo, você tá subindo o piso da tua defesa, o que é sempre excelente. Ainda em questão de injury report, a gente tem a
possibilidade, a probabilidade alta de que Levi Wallace retorne para esse jogo. Tá aí, cornerback foi uma posição que foi muito rodada, os 3 cornerbacks ficaram fora, o Minkah ficou fora também, como a gente falou agora há pouco, e Pat Freiermuth também deve voltar para esse jogo. Freiermuth estava no protocolo de concussão e Levi Wallace era hamstring, posterior da coxa. Não, Levi Wallace era protocolo de concussão também, posterior da coxa é Sutton e Witherspoon. Esses ainda não temos notícias se eles vão estar disponíveis para o jogo. Com mais jogadores de alto nível à disposição, mais dos seus titulares de volta, você tende a ter rotações melhores. Por exemplo, James Pierre jogou muito no último jogo. O Steelers até trouxe nos números dele, acho que foi via Pro Football Focus. Tá aqui 39 snaps em que ele ficou na cobertura, 7 passes na direção dele, 3 recepções permitidas para 23 jardas, um passer rating de 51.5. Isso contra Mike Evans, contra Chris Godwin, contra Tom Brady, não foi contra qualquer quarterback. A gente não tá enfrentando, sei lá, um Jacoby Brissett. Não, a gente tá enfrentando o maior jogador da história do esporte, que é o Tom Brady. E a gente tá enfrentando ótimos wide receivers, o Mike Evans, o Chris Godwin. Enfim, foi realmente uma exibição de gala do James Pierre, que me surpreendeu muito. Realmente me surpreendeu positivamente. Eu não esperava dele ou de qualquer outra pessoa da secundária uma atuação tão boa. Isso quer dizer que ele vai ser o titular agora? Que vai ser o cornerback 1 do time? Não. Não, quando os nossos titulares voltarem, porque a gente jogou sem os 3 principais cornerbacks, aí, meu amigo, aí ele pode entrar mais na rotação, ser um cara que tem mais oportunidade, claro, mas um jogo não vai fazer dele titular. Exato. Então esse é o cenário de injury report. Então, acho as principais coisas. Cam Sutton e Ahkello Witherspoon a gente não tem notícia. DeMarvin Leal foi para injury reserve, então ele tem mais 3 jogos que ele obrigatoriamente fica de fora. Pat Freiermuth está no protocolo de concussão, deve voltar. Levi Wallace, protocolo de concussão, deve voltar. Kenny Pickett, protocolo de concussão, não tem notícias ainda, porque ainda é recente. Então, o que a gente segue neste trecho do nosso programa? Perguntas. Vocês que estão assistindo aqui ao vivo, o que vocês quiserem perguntar a respeito dos Steelers nesse momento, tá liberado, enquanto a gente traz mais umas coisinhas aqui de Mike Tomlin, que já é um meio caminho aqui entre o que a gente tá falando da última semana e o da próxima. Lembraram que Brian Flores agora faz parte da comissão técnica dos Steelers e ele era o head coach do Dolphins até o ano passado. Mike Tomlin deu uma diminuída nessa história aí, dizendo que é bom ter um cara assim, principalmente pela experiência, por conhecer características mais a fundo de alguns jogadores que estão por lá, mas que também não é tão essencial ter um cara assim. Não faz tanta diferença, as pessoas superestimam a diferença que faz. No final da história, Jama, você prefere ter um cara que já teve do lado de lá ou não faz diferença pra você? Muito melhor ter uma pessoa que tem a propriedade de falar do outro lado, como já foi o treinador principal, ou até mesmo o próprio jogador. Meu Deus do céu, isso acontece direto. Por exemplo, o time A vai enfrentar o time B. Aí daqui a pouco o time A aleatoriamente contrata um jogador que era do practice squad do time B até 2 semanas atrás. Não sei o que. 2 exemplos? Eu sei o que você tá pensando. Buccaneers. Uhum. Buccaneers foi pra esse jogo com o Jannard Avery e Ulysses Gilbert no practice squad. Exatamente. Então, assim, é uma vantagem que você tem. É uma vantagem. O fato da gente ter o Brian Flores, que é um cara que foi o técnico principal de Miami, tudo bem que o esquema pode ter mudado, as jogadas podem ter mudado depois que ele saiu, mas ainda assim é um cara que tem um conhecimento muito profundo dos jogadores, das tendências, das coisas. Então, com certeza é muito melhor ter uma pessoa assim do nosso lado do que do lado contrário. Certeza absoluta. Por exemplo, também os Steelers têm no seu time ex-jogadores de dentro da divisão. O Steelers já foi buscar Joe Hayden, por exemplo, que era clássico, cornerback do Browns. O Steelers tem Larry Ogunjobi, teve recentemente em Browns e em Bengals. Os Steelers têm Miles Boykin, que era um membro do Ravens até ano passado. Então isso é super comum. Chris Wormley foi trocado direto do Ravens para os Steelers, né? Coisa que não é tão comum. Do mesmo jeito que o Bengals tem Mike Hilton, eles vão sempre... Essa rotação aí é Joshua Dobbs lá no Browns. Joshua Dobbs no Browns, perfeitamente. Inclusive, Danilo, eu tenho que fazer Cavando aparece. Eu tenho que fazer um adendo. Eu sigo o Joshua Dobbs no Twitter e ele é de Tennessee, né? Jogou lá no Tennessee Volunteers, que inclusive ganhou de Alabama nesse último final de semana, um
jogo maravilhoso, enfim. E ele teve o tweet, pra mim, do mês, assim. Ele disse o seguinte: pra quem não sabe, o Joshua Dobbs tem alopecia, né? Ou seja, ele basicamente não tem pelos no corpo. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas pelo que eu entendo, basicamente é isso. E aí o tweet dele foi no seguinte sentido: se eu ainda tivesse cabelo, eu estaria os arrancando agora com esse jogo. Eu achei maravilhoso. Joshua Dobbs é um personagem singular, é um cara que eu tenho um grande carinho, apesar de nunca ter feito muita coisa por aqui, mas realmente esse cara pode estar no Browns, pode estar no Ravens, pode estar no Bengals, pode estar em qualquer lugar, que eu vou continuar gostando dele. É impressionante. É isso. Então tem muita coisa aí vinda do lado de lá. Então bora para algumas perguntas aqui da audiência. Continuar com o Thiago. A defesa do Steelers, você acha que ela foi melhor por enfrentar um quarterback que não saia tanto do pocket? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu vou dizer que não. Essa pergunta é difícil. Eu não acho que eu não acho que a melhoria dela tenha sido pelo fato de que o Tom Brady não tem a mobilidade. Eu ia dizer mobilidade de antes, mas ele nunca teve. Então, eu não chego ao ponto de dizer que a defesa melhorou porque nós enfrentamos um quarterback que não tem o jogo terrestre como uma ameaça. Não vou dizer isso. Eu vou dizer que a defesa melhorou por quê? Porque o esquema defensivo montado foi muito melhor do que nos jogos anteriores. Ele foi feito especificamente para esse jogo. E deu muito certo. Que era o quê? Mandar 4 pessoas no rush, na pressão, e deixar todo o restante, todos os outros 7 na proteção ao passe, basicamente. E isso realmente tirou o Brady um pouco de órbita e fez com que a gente ganhasse o jogo. Então, não. Eu não acho que a defesa melhorou por não ter enfrentado um quarterback que consegue correr com a bola com as pernas, que consegue ter esse jogo terrestre como um plus, como uma arma. Na verdade, eu acho que ela melhorou porque o esquema defensivo que a gente teve foi muito melhor. Foi muito melhor arquitetado do que nos jogos anteriores. Isso, a gente viu um monte de blitz contra o Bills, por exemplo, que é outro quarterback que qualquer vacilo que você der, ele te pune, Josh Allen. O touchdown de 98 jardas que a gente tomou do Gabriel Davis foi numa blitz. Minka foi em blitz e deixou o espaço aberto lá atrás para o Davis aproveitar. Nessa, eu acho que o Steelers só chamou uma blitz, 2 blitzes no máximo. O tempo inteiro era uma pressão com 4 jogadores e estava funcionando, né? Estavam conseguindo chegar. Alex Highsmith voltou ao topo do ranking da liga de sacks, com desempenho nesse último jogo, então tudo funcionou. E aí é o círculo virtuoso. Uma coisa vai bem e melhora a próxima, que melhora a próxima, que melhora a próxima, que melhora a primeira de novo. Então, uma série de fatores ajudaram. Eu concordo com o Germano que o esquema foi muito melhor. Até Ryan Clark foi jogador do Steelers e hoje é analista na ESPN. Ele tinha criticado o Tomlin por ter desistido do jogo contra o Bills. Nesse ele elogiou. Ele disse, olha, eu critiquei no jogo passado, mas nesse tem todos os elogios para fazer. Foi uma preparação excelente pro jogo contra o Buccaneers. Tá de parabéns à comissão técnica. Pra gente dar uma mesclada aqui, ainda falando de esquema, o Eric Andrade, Derek Watt, Germano, você acha que ele tá mal, o playbook não ajuda? O que é que você tem a respeito do nosso fullback? A gente simplesmente não chama jogadas pra ele. E não é nem que a gente tenha que chamar. A gente não precisa ficar chamando passe pra fullback. Poxa, o cara não é um joystick da vida, não é assim, aquele cara que é diferente na posição. Não. Mas a questão é que parece que a gente simplesmente esquece que tem fullback. Poxa, às vezes quando o jogo terrestre não tá funcionando, o que custa você botar o cara ali pra ver se dá certo, pra ver se um bloqueio a mais consegue melhorar a situação? Mas a gente chama pouquíssimas jogadas com fullback, pouquíssimas jogadas. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de não ter jogadas nas quais ele é utilizado do que o fato dele estar mal, porque ele entra muito pouco em campo. Eu não tenho noção na cabeça, é isso que eu ia dizer, a quantidade de snaps que ele jogou. Cadê aqui ele? Derek Watt. Aqui, ó. Cadê aqui? Ok, fullback. Pô, 5% do ataque e 71% de special teams, pelo que eu tô vendo aqui. Veja, ele hoje em dia é um jogador de special teams. Isso aí a gente já sabe, a gente entende isso, ele se destaca nesse ponto, ele serve como special teamer, mas é impossível dizer, na minha opinião, que ele tá mal quando ele simplesmente não joga. Eu não consigo entender, inclusive, por que a gente não utiliza mais ele. Não tô dizendo que ele tem que ser um cara que vai ser o diferencial do ataque, longe disso, mas eu realmente gostaria de ter mais jogadas com fullback.
que a gente possa utilizar o fullback tanto no jogo aéreo como no jogo terrestre, principalmente. Você tem Watt 3 snaps de ataque, Conor Hayward 30% de snaps de ataque. E tem umas jogadinhas como fullback de Hayward. Ele é bem usado como bloqueador. Zach Gentry também foi muito usado como bloqueador, 66%. O Steelers teve 2 snaps com 6 OL em campo. Tá aqui Trent Scott, 2 snaps, 3% do jogo. Porque eu tenho certeza que isso foram 6 OLs. Porque se você olhar aqui em cima, toda a nossa OL titular, Demore 100%, Shooks 100%, Dotson 100%, Daniels 100%, Mason Cole tem um snap a menos, 64 contra 63, mas esse um snap que ele não jogou é o de Hassenauer. Então a OL base teve em campo 100% das vezes, então quando você tem um outro tackle aí na conta, Trent Scott, é porque ele era um bloqueador extra. Então o time tá também tentando arrumar formas de correr, tá? Arrumar corridas, dar espaços melhores para Najee, dar espaços melhores para Jaylen Warren ter essa presença aí no ataque. Então no final das contas a questão de Derek Watt é playbook. O playbook de Matt Canada não inclui muito uso de fullback, o que é preocupante no sentido de cap. Eu sei que o valor dele é pequeno, eu sei que o Steelers não tá mal de cap, mas você tá pagando muita coisa pro cara não ser tão utilizado em ataque. Ele deve ganhar mais do que vários desses fullbacks que são usados em ataque. Mas aí, Danilo, a gente também tem que considerar o seguinte, o Derek Watt, ele tá na equipe por conta também do irmão, né? Vamos ser sinceros, a gente fala brincando e tal, mas é a pura da verdade, meu amigo. Você nunca na sua vida vai me ver reclamar do contrato do Derek Watt enquanto o TJ Watt estiver na equipe. É sério, porque assim, tudo que a gente possa fazer pra deixar o TJ Watt feliz, a gente tem que fazer, meu amigo. Pagar uns milhõezinhos a mais pro fullback, pro Derek, tô tranquilo demais, meu amigo. Contanto que o TJ Watt fique feliz, super tranquilo. Eu queria que ele se envolvesse mais no ataque, claro, eu gostaria de ver, mas se não se envolve, fazer o quê? Mas assim, cada centavo tá muito bem pago, viu? Até porque, Danilo, a gente cada vez mais garante a futura geração dos Watts, porque ali é uma genética, viu? Meu amigo, é uma genética abençoada. Abençoado. Pelo amor de Deus, já tô fazendo o possível para trazer essa belíssima imagem pra tela. O Steelers na semana passada teve um evento especial, beneficente, né? O Steelers tradicionalmente faz isso, e a família Watts, por parte de Derek, teve lá, pô. Tá aí, ó, Derek, sua esposa Gabriela e seus filhos. Um eu sei que chama Logan, o outro, infelizmente, vai faltar o nome aqui. Mas olha o estilo do cara, pô. Mais um ano em que ele compareceu bem. Olha isso. Essas crianças, pô, que beleza. Danilo, é o melhor emprego do mundo, pô. O cara mal entra em campo no ataque. Tudo bem que ele entra em special teams, mas basicamente só faz correr. Dificilmente o cara vai dar um teco. É milionário, tem uma genética absurda, uma família linda. É a vida que qualquer um pediu a Deus. É a vida que Será que Derek também tomou leite de dragão? Com certeza. Inclusive, toda vez que a gente tem que falar no Derek Watt, a gente tem que lembrar a história de que o Derek Watt, dentre os 3 irmãos, era o melhor jogador de futebol americano no high school, né? Inclusive, parece que a festa do homecoming lá deles, que é tipo o baile lá, o tema do baile foi Derek Watt. Isso é um absurdo. O tema da festa foi o cara, pô. Sério, isso não existe, cara. Ele com certeza tomou o leite de dragão, com certeza. Talvez uma quantidade menorzinha do que os irmãos, mas tomou. Pra mim, a melhor trivia sobre Derek Watt é que ele é o terceiro. Ele é o terceiro, né? Por idade. Ele é o segundo. Ele é o segundo. O TJ é o mais novo. TJ assumiu o T, TJ. Derek era pra ser DJ também. Ele começou, assim, a se chamar na família DJ, mas ele pediu pra pararem porque a personagem do 3 é Demais chamava DJ e era chatinha, ele não gostava, ele pediu pra não ser DJ. Uma peça de trivia. Por isso que dentre os 3 foi o que menos deu certo. Eu acho que faz parte da brincadeira, você ter o primeiro nome abreviado para um apelido bonitinho, né? JJ, DJ. Podíamos ter o DJ Watt. Olha o nome, meu amigo. DJ Watt. Um nome maravilhoso, mas infelizmente. Isso tocando num paredão por aí, hein, Germano? DJ Watt. Porra, potência. Rapaz, eu tenho que mandar um abraço nesse momento para uma página no Twitter que toda vez que eu vejo esse vídeo eu me estouro de rir, que é o Timberwolves Brasil. Não sei se você já viu esse vídeo. Já vi que você conhece o vídeo. É muito Imagina, antes da frase, antes do
do som em si, começa DJ Watt. Aí depois começa a musiquinha a ser perfeita. Ouvintes, quem não conhece, por favor, procurem lá Timberwolves Brasil e procurem, enfim, um vídeo deles num paredão. Eu não vou dizer mais nada, se surpreendam. Por favor, vão atrás dessa belíssima informação. Vamos continuar com perguntas. Voltamos pro Thiago, tô nessa alternância aí. Dá para esperar uma melhora dos Steelers ou a gente deve esperar inconstância desse time ainda na sequência? Rapaz, veja, a gente tá numa temporada que o principal não são as vitórias. Se a gente conseguir um bom número de vitórias, se a gente conseguir manter a sequência do Tomlin de nunca ter tido uma temporada mais derrotas do que vitórias, maravilha, massa, tô feliz demais. Mas o interessante dessa temporada é a gente conseguir fazer com que o Kenny Pickett ele tenha uma progressão de carreira, que ele melhore, que ele aprenda. Então, assim, eu não tô muito preocupado com o número de vitórias e derrotas, eu realmente não estou. Eu quero que a gente perca? Não quero. Tudo bem que eu tô doidinho pra... Nossa senhora, se a gente pegar o Will Anderson ali no comecinho do draft, ai meu Deus do céu, mas deixa pra lá, isso aqui é proibido nesse momento da temporada, porque senão a gente se desvirtua. Então, assim, eu tô super tranquilo com as derrotas, porque eu tô mais interessado em ver os nossos rookies, os nossos jogadores de segundo ano, enfim, os nossos jogadores mais jovens, eles tendo essa progressão que eles precisam ter na carreira, para que nas próximas temporadas a gente tenha mais condição de realmente batalhar e de ficar de igual para igual com alguns dos grandes times da NFL atualmente. Então, assim, mas respondendo a pergunta, se a gente pode esperar uma melhora ou se a inconsistência continua, rapaz, dentre esses dois, infelizmente eu tô mais pela inconsistência, porque eu acho que esse jogo contra Tampa Bay, primeiro que ninguém esperava que a gente fosse vencer, ninguém. Se tivesse um torcedor aqui dizendo, pô, eu aposto que a gente vai vencer, eu aponto o dedo na cara da pessoa e digo assim, você tá mentindo, porque não tem. Ninguém esperava que a gente fosse vencer esse jogo, sendo muito sincero. Então, eu acho que isso aí foi mais uma questão vamos dizer assim, de um ponto fora da curva, do que algo que a gente deve esperar pro resto da temporada. Eu não acho que a gente vai conseguir igualar essa performance, ou seja, a gente conseguir, que não vai ser muito comum a gente conseguir arrancar vitórias de times que claramente são melhores que o nosso. Eu não acho que isso vai acontecer com muita frequência. Então, eu acho que realmente a gente ainda vai enfrentar muita inconsistência e principalmente porque é aprendizado do Pickett. O Pickett tá ali para aprender, ele vai errar, vai ter interceptação e a gente sabe que o time ele passa pelo quarterback. Se o quarterback comete erros, o time inteiro sofre. Geralmente é assim que acontece. Então, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho que eu iria mais pelo caminho da inconstância. Não quer dizer que a gente não vai melhorar. Claro que a gente vai melhorando no decorrer da temporada, mas eu ainda acho que a gente vai ter muita inconstância com essa equipe. Estou contigo 100% nessa resposta, tanto que eu vou até passar para a próxima pergunta. Chris Boswell, Germano, a gente tem aquele vídeo dos jogadores saindo de campo no túnel indo pro vestiário e Matt Canada teve um breve momento de celebração perto da câmera e flagraram Boswell dizendo isso não é culpa sua, não é graças a você. Belíssima mijada até, o termo correto é esse, de Boswell. O que é que você acha nessa história aí? Primeiro, Danilo, eu sinceramente acho uma fanfiction muito legal essa história de que o Boswell tá falando isso pro Matt Canada, mas claramente não estava, porque assim, é muito nítido, o Canada ele chega, nem olha pro Boswell, assim, dá um abraço em alguém, não fala nada, e aí o Boswell diz, mas isso aí não foi graças a você, não sei o quê. Mas claramente ele não está falando com o Matt Canada. Provavelmente ele tá falando com um loucão lá que tá gritando, yes sir, yes sir. Provavelmente é com essa pessoa. Eu tenho uma certeza absoluta que não foi com o Matt Canada. Isso aí eu lhe garanto. Eu boto a minha mão no fogo. Que realmente não foi. Você vê o vídeo e é muito claro que não foi com o Matt Canada. É porque também a torcida e também alguns repórteres adoram criar a história, né? Então, criaram essa fanfic aí de que foi com o Matt Canada, mas pra mim tá muito mais do que claro de que realmente não foi direcionado ao nosso coordenador ofensivo, apesar de que, se tivesse sido, teria sido mais do que justo. Poderia tranquilamente ser direcionado, não é? Tá longe. A gente teve um touchdown na primeira campanha, que a primeira campanha é um termo bom pra isso, scriptado, ela tá bem planejadinha, assim, você vai fazer essa jogada, depois essa, é uma sequência bem prevista, assim, bem super ensaiada. Ensaiada é o termo melhor. As campanhas seguintes de ataque dos Steelers foram tenebrosas, de novo. A gente viu muito sofrimento pra esse ataque andar por um bom tempo. Tem a troca de Pickett pra Trubisky, e também tem mais um monte de jogada de sofrimento. Teve um pouquinho mais, ele foi um pouquinho mais solto, ele podia passar umas bolas no meio, por exemplo, que ajudaram o Chase Claypool até os números que ele teve nessa história, mas de novo foi um ataque bem arrastado a ponto da gente temer
pelo time não conseguir segurar a vitória ali no final, né? O Steelers ficou com a campanha nos minutos finais e a gente achou que não ia dar. Então, não foi pra Canada. E oficialmente, se foi, como disse Tomlin, você não vai ver da boca dele dizendo ele confirmar que foi. Mas, se foi, foi justo. Daqui a pouco aparece o Boswell com um retweet aí aleatório no falando mal do Matt Canada. Daqui a pouco ele diz: eita, desculpa, foi sem querer, tava aqui o celular destravado do bolso e deu o retweet. Essa conversinha, quem quiser comer essa conversa que coma. E pra gente pegou a referência, pegou. Porra, demais. Pra gente terminar esse nosso primeiro momento aqui do programa, trade deadline já, mano. Eu sou ouvinte e apresentador. Danilo Batista faz a pergunta sobre trade deadline. Thiago pergunta sobre Chase Claypool, alvo de troca. Queria um pouco mais de você. O que é que o Steelers pode negociar? O que é que o Steelers não deveria negociar? Entre os jogadores que estão conversando aí, né? Tá, vamos lá. A gente tem que analisar isso de dois lados, né? Primeiro, os jogadores que a gente tem que poderiam ser moedas de troca. Nesses aí, claramente, a gente consegue citar o Chase Claypool, a gente consegue citar o Trubisky, o mesmo Rudolph, a gente consegue citar basicamente esses jogadores. Eu acho que não tem mais ninguém ali que você possa apontar como um alvo de troca, ou melhor, uma moeda de troca realística. Não vejo mais ninguém. Não sei você, Danilo, mas eu realmente não consigo pensar em mais ninguém assim que você diga, poxa, esse cara aqui realmente, dos jogadores, tem uma chance maior. Eu não vejo o Devin Bush, por exemplo, sendo uma moeda de troca. Realmente acho extremamente difícil. Não vejo nenhum dos cornerbacks. Enfim, eu realmente acho que seriam mais esses três. E principalmente o Chase Claypool. E de outro lado, seriam, assim, jogadores que a gente quer, ou melhor, posições que a gente precisa, tá? Hoje em dia, qual é a posição que a gente precisa? Eu diria cornerback. Eu acho que é uma posição que a gente poderia fazer um splash move, né? Tentar um nome interessante aí no mercado para melhorar a nossa secundária. A gente poderia... Deixa eu pensar aqui rapidamente. Eu gostaria também de um running back mais veterano. Acho que seria interessante a gente ter alguém lá para complementar esse backfield, apesar de que eu gosto do backfield do Najee Harris e do Warren, mas o principal mesmo para mim seria realmente um cornerback. Eu acho que ter um verdadeiro cornerback número 1 seria de grande ajuda. Eu não vou dizer linha ofensiva, porque eu acho que a linha ofensiva está jogando bem como uma unidade. Não acho que hoje em dia a gente precise trazer alguém para essa unidade, para a linha ofensiva em si. Então eu diria que é mais um cornerback. Mas e você, Danilo? O que você acha? Tem mais algum jogador que você acha que poderia ser uma moeda de troca do nosso time? Claypool e os dois dos quarterbacks reservas é bem claro, assim, que estão na pista. Esses dois, talvez até os 3 linebackers, não teria grande problema trocar, até Miles Jack, né? Eu acho que essa é uma possibilidade, uma temporada em que o Steelers pode se colocar numa posição de vendedor na trade deadline, mas com parcimônia. Não é porque você é um vendedor que você precisa vender e venda qualquer pessoa, que você mande embora qualquer pessoa. Eu acho que uma série de contratos curtos, você já trouxe o cara para ter curto, você deu aquela recuperada e repassa, não costuma ser um mau negócio, assim, para acumular ativos de draft e ter esse repasse. Então, todos esses jogadores de defesa que foram trazidos para um período curto e aparece um time que está mais em cima querendo se reforçar e leva, não tem o problema. E é basicamente os setores em que o Steelers está mais povoado, né? Wide receiver e linha defensiva são aonde pode ver um cara ou outro sendo trocado. Não faria troca por motivo de cap, porque o Steelers não está apertado, não faria troca por nada disso. Ou é um jogador que venha para vir e efetivamente melhorar os Steelers, ou é um cara que a gente está dispensando porque tem uma proposta muito boa e traz uns assets melhores. Como, por exemplo, essa semana a ESPN fez uma rodada de jogadores, trocas que a gente gostaria de ver. O Bill Barnwell, da ESPN, sugeriu que o Steelers fizesse uma troca com o Packers, manda Chase Claypool e uma escolha de 7ª rodada 2024, traz a Amari Rodgers, também o wide receiver e retornador, por uma escolha de 4ª rodada de 2023. Não preciso desse tipo de retorno. O próprio Bill Barnwell sugeriu vai Trubisky pro Broncos, vem Alberto Okebunyan, tight end, também não faço a menor questão. Troca por pick ou por jogador que faça uma diferença, por favor, se não, trocar por trocar, e aí
não faz a menor diferença. Vou dar uma sugestão de troca aqui, assim, não vai acontecer, mas principalmente no começo da temporada, finalzinho da pré-temporada, se falou muito nisso e eu acho que faria sentido para todo mundo. Por exemplo, a gente trocar o Chase Claypool e mais algumas piques, talvez uma pique, por exemplo, de segunda rodada ou até mesmo terceira, já que provavelmente a nossa pique terceira vai ser uma escolha alta, com o Bears pelo Roquan Smith, por exemplo, que tá lá em um ano de contrato, ele recebeu a tag, não renovou, podia ser uma opção. Vai acontecer? Não. Muito difícil, acho que quase que impossível, mas assim, seria uma troca que faria sentido para ambas as equipes. Nós receberíamos um linebacker que é um dos tops da liga, que vai querer um contrato caro e a gente tem o cap hoje em dia para isso. O Bears receberia um wide receiver que automaticamente, em minha opinião, viraria o wide receiver número 1 deles, que o Chase Claypool honestamente é melhor que o Darnell Mooney, por favor. E nós ainda mandaríamos uma escolha para o Bears. Podia ser uma segunda rodada, ou até mesmo uma terceira, já que a nossa terceira vai ser basicamente, ao que tudo indica, né? Basicamente uma escolha de final de round da segunda rodada. Podia ser isso. Então, eu acho que essa troca aí faria muito sentido para ambas as equipes. Não sei se as compensações a gente conseguiria chegar, porque eu acho que talvez o Bears, enfim, a gente tá falando de questões hipotéticas, né? Mas talvez o Bears não aceite o pacote de troca que a gente ofereça, enfim, acho muito pouco. Mas eu acho que essa troca aí hipotética seria beneficial para ambos os times, por exemplo. Lembrando que a trade deadline é no comecinho de novembro, acho que é 1º de novembro já. Então, podia mandar o Devin Bush também nesse pacote. O Claypool, o Devin Bush e uma escolha terceira. Tá bom demais, meu amigo. Tá bom demais. Então, de novo, se você melhorar o Steelers instantaneamente, esse tipo de jogador de alto nível, como o Steelers fez em 2019 e foi atrás de Minka, deu uma primeira e uma quarta. Avaliaram como uma troca cara. Nem foi. Inclusive saiu hoje um relato, não sei mais de quem foi, acho que foi da Brooke Pryor, da ESPN, que Tomlin visitou Tuscaloosa, onde fica Alabama, né? Pelo menos umas 2 vezes, mesmo sabendo que ele não teria as escolhas suficientes para ir atrás de Minka. Ele foi lá, visitou, conversou com o jogador e tal, que parabéns. Ele estava realmente muito, muito afim de trazer o jogador. Umas sugestões que passaram aqui pelos nossos ouvintes, espectadores. Thiago Fernandes lembrou do Clay, porque ele seria alvo de troca. Pode ser. A imprensa fala mais em Trubisky e Rudolph nesse momento, tá? Trubisky eu até gostaria pelo retorno, mas eu tô duvidando nesse ponto que o Steelers vai fazer. O Alexandre Dinés falou de trazer, nesse caso, né, um left tackle, um left guard. Talvez. O Alan Chagas fala de William Jackson II, que era um alvo do Steelers muito claro na época do draft, mas deu uma caída, amigo. Tá, mas não é segundo não, viu? É William Jackson III. É terceiro, é verdade, é terceiro. O segundo é que não é pra trazer mesmo. O pai do cara não deve estar em condição física de jogar na NFL. E deu uma caída significativa, tá? Ou seja, deve estar muito barato pra adquirir. Mas também, contratar por contratar, a essa altura... Honestamente, eu mandava uma sexta, uma sétima rodada por ele. Eu, sinceramente, acho que é muito saudosismo, acho que é muita nostalgia, mas assim, eu tenho lembranças muito vívidas dele no Bengals, principalmente marcando o Antonio Brown, e era um cara que, assim, só tinha um cornerback na liga, só teve um que conseguiu anular o Antonio Brown, que foi o Richard Sherman. Isso aí realmente conseguiu e eu fiquei impressionado. O William Jackson III, ele não conseguia fazer isso, mas ele atuava bem contra o IB. Eu lembro muito disso. Ele ainda do contrato de rookie lá em Cincinnati, ele tendo essa atuação muito boa. Então, assim, talvez pelo saudosismo, pela nostalgia, eu mandaria uma escolha de final de draft por ele pra gente testar, pra gente tentar ver o que a gente consegue com ele. E eu acho que ele tem a mentalidade necessária pra jogar na AFC Norte. Inclusive, um blog do Washington Commanders colocou o Steelers como um dos 3 melhores locais para William Jackson. E parar, o William Jackson, ele tá muito na mídia nesse momento porque ele pediu uma troca para o Commanders, né? Pediu para sair do time. E lembrando, assim, Danilo, não é nunca demais dizer que é um segredo muito aberto, né, vamos dizer assim, muito conhecido, que naquele ano nós iríamos draftá-lo, né? Nós iríamos draftar o William Jackson III, e aí o Bengals pulou na nossa frente, pegou o jogador, na verdade não lembro se pulou, se realmente era a escolha deles, mas enfim, pegou o jogador na nossa frente, quando a gente tava lá pra escrever o nome dele lá no card, aí a gente teve que ficar com o Art Burns, que era, enfim, o próximo da lista dos cornerbacks,
meio que uma pique no pânico e deu no que deu. O cara saiu daqui levando as coisas dele em um saco de lixo. Então, assim, realmente foi complicado. Então, assim, temos histórico, o coaching staff conhece o jogador, então isso aí é mais um fato que, assim, me faria acreditar em uma troca por ele. Eu realmente não acho que seja uma coisa impossível, não. Eu acho que o coaching staff tá de olho aberto aí, viu? Eles deram até números aqui do Pro Football Focus sobre o Jackson. Ele jogou em homem a homem 40% dos snaps nas 4 primeiras semanas, a quinta maior marca em todos os times, mas o Commanders jogou 62% dos snaps dele em defesa por zona. Jogando em zona, Jackson cedeu 11 recepções de 11 passes, 131 jardas e um touchdown, tudo via PFF. E cabe cada um. Em 6 jogos isso, 11 recepções, 130 jardas em 4 jogos, a gente já teve muito pior, viu? A gente já teve muito pior, meu amigo. Muito pior. Pode vir. Que o Alan fala sobre Shaq Thompson. É outro que tá muito na mídia, porque o Panthers acabou de demitir o técnico, né? Matt Rhule não é mais head coach em Carolina. E aí você começa a avaliar que é uma situação que você pode ir buscar jogadores por lá. Robbie Anderson, por exemplo, acabou de sair. Foi pro Cardinals. Então, o Cardinals, esse Steelers West também, viu? Que contrata de wide receiver é uma luta. Ted Bowles fala de running back, veterano explosivo pra pegar por troca. Eu nunca faria isso. Depois de Najee Harris, eu sou contra os Steelers investir capital de draft em running back, ainda mais durante a era Najee Harris. Não faz sentido absolutamente nenhum você trocar por running back. Ah, mas Christian McCaffrey tá disponível. Não interessa. Não me interessa. É uma oportunidade. Pouco importa. Trabalha o que você tem ou vai pegando. Eu já tô quase entrando no bonde do Dave Bryan, do Steelers Depot, que a posição de running back é fungible. Você acha muito passageira, você acha, tem que achar jogadores o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que estar indo atrás dos undrafted free agents, dos jogadores de 7ª rodada e tal, e botando esses caras pra ver o que é que você consegue. Então, não, running back, eu não mexeria mais. O Eric Andrade fala em free agents, Eric Fisher, Dante Hightower, não mexo tanto. Que Hightower tem muita identificação com o Patriots. Se ele tivesse em condição, ele ainda tava por lá. Já passou do tempo, já passou. É um cara que quase fechou com a gente vários anos atrás, assim, por um fio de cabelo mesmo que ele não fechou. Tu acredita, Gerão, que ele ia fechar com os Steelers? Eu acho que ele usou. Não. Nesse aí eu acredito, porque... Não, assim, veja só, eu tô falando mais do nosso lado, né, da nossa expectativa. Se o que o jogador ia fazer realmente é muito difícil, mas, meu amigo, a gente botou uma oferta pra ele na mesa, uma oferta boa, e ele só voltou porque é o Patriots, na minha opinião. Eu realmente acho que se o Patriots não tivesse chegado junto também, se tivesse feito o que o Titio Bill costuma fazer, né, o low ball, eu acho que ele realmente não teria voltado, não. Ele teria vindo pra Pittsburgh. Mas aí, como o Patriots viu que ia perder o jogador que era muito importante para aquela defesa, eles tiveram que fazer um esforço para poder igualar a nossa proposta. Eu acho que foi até isso. Eles igualaram a proposta, ou chegaram muito próximo dela, e aí o jogador preferiu ficar onde ele já estava. Inclusive, foi uma bela de uma aventura na época, porque realmente a gente ainda não tem exatamente, mas na época, muito menos. A gente não tinha histórico nenhum de free agency, de conseguir jogadores assim de nome. E isso aí, assim, captou a gente de um jeito absurdo. Foi realmente uma saga que eu lembro muito bem. Todo mundo achando que ele ia fechar e deu no que deu. Que foi absolutamente nada. Então, Eric Fisher, o Hightower, é o seguinte lance. O Steelers dificilmente vai perder a confiança em Dan Moore, que não tá tão mal assim. Ele foi bem mal quando ele enfrentou um pass rush muito poderoso, como o Bills, por exemplo. Aí você tem que fazer esquemas adicionais pra parar os caras. Mas a OL dos Steelers não tá mal, e Hightower eu nem tocaria. Ou seja, a gente pode manter o Dan Moore, ele pode ser, cara, ele pode ir mal o que for na temporada, mas só pelo fato dele destruir contra o Browns, pra mim já tá valendo demais a pena a manutenção dele, viu? Porque, cara, é realmente impressionante, ele destrói contra o Browns. Destrói mesmo. E o que a gente tem por última pergunta, Renato Cardona: se o Pickett não jogar por conta da lesão e Trubisky destruir no Sunday Night, ele teria a chance de voltar a ser titular? Não tem, Renato. Não tem. Primeiro que ele não vai destruir. Vamos e convenhamos. É o mesmo princípio que a gente esperava como ele titular lá no começo da temporada, que é dar um nível de estabilidade mínimo para que a defesa consiga resolver o jogo. Esse é o padrão que o Steelers vai contar essa temporada inteira, e até Kenny Pickett se estabelecer realmente como um quarterback de NFL, que é um quarterback calouro hoje. Ele se estabelecer como um quarterback realmente QB de franquia e tal, vai ser nesse esquema aí. Não tem chance. Mike Tomlin, reforço, diz
disse que se Trubisky tiver liberado pro jogo domingo, se Pickett estiver liberado pro jogo domingo, Pickett joga no domingo. Pickett é o titular. Essa decisão ele não volta atrás. Essa QB controversy, essa disputa, essa dúvida de quarterback, uma galera da imprensa tentou meter essa daí, mas não cai nessa conversa não. Não faz sentido nenhum pro Steelers voltar como Trubisky titular por méritos. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.